Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados neste dia. Glória a Deus que o Senhor nos traz este renovo, o Senhor que fortalece os nossos braços para a batalha. Glória a Deus. É o Senhor que nos renova e que nos aviva todas as manhãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, porque grandioso é o Senhor sobre toda a terra, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa mover sobre cada vida, cada irmão neste momento. Senhor, que o Senhor possa libertar, Senhor, essas vidas das suas aflições, das suas angústias. Senhor, Tu és o Deus que visita aqueles que estão enfermos e liberta os que estão cativos nesta manhã, que dá força ao cansado, que refrigera a nossa alma, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Jesus Cristo te cure nesta manhã, que haja cura na tua alma, que haja cura no teu corpo. Glória a Deus. E que o Senhor te dê força, que faça você prosperar nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Batalha, meus irmãos. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para vencer todas as astutas ciladas do inimigo, que não param. O inimigo investe em todo o tempo. Não podemos ficar distraídos. A distração, a nossa distração, meus irmãos, faz nós cairmos em muitos erros, meus irmãos. Então a palavra, ela nos alerta para ver como nós estamos andando. Portanto, vede prudentemente como andais. Como está lá no livro de Efésios 5, precisamos olhar prudentemente como nós estamos andando. Ter prudência, meus irmãos. Ter prudência em tudo que nós façamos, meus irmãos. Precisamos ter prudência no nosso pensar, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Tem coisas que nós sentimos que não vêm de Deus, meus irmãos. Tem coisas que nós pensamos que não são de Deus. Então, nós temos que levar cativos nossos pensamentos ao Senhor. Porque a própria palavra de Deus diz que os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus. Então, nós precisamos ficar atentos a tudo com prudência, meus irmãos. Prudência. Eu até digo que nossa mente é um processador. É um processador, meus irmãos. Se tem algo tremendo, é a mente que Deus criou no homem. Então, nós somos um hardware. Então, nós temos um processador. Glória a Deus. E Deus, realmente, Ele deixou instalado dentro do homem, quando Ele criou, o amor. E o homem não conhecia o mal, a ciência do mal. Mas, por causa do pecado, meus irmãos, Satanás teve acesso a esse processador, à nossa mente. Que até então, Satanás ele não podia tentar exatamente penetrar nos pensamentos. Ele podia persuadir, como ele persuadiu a Eva na conversa. Ele persuadiu a Eva na conversa. Então, meus irmãos, o que o diabo faz é persuadir o homem a viver no pecado. E a nossa natureza, meus irmãos, é manipulada pelo diabo. Satanás, ele coloca exatamente esta tentação dentro de nós. E aonde começa essa tentação, meus irmãos? Começa no pensamento. Começa no pensamento. Então nós precisamos vigiar o nosso pensamento em todo momento, para ver se os nossos pensamentos estão em Deus, se as nossas ações estão em Deus. Viver em justiça, viver em amor, meus irmãos, é tirar toda a maldade de dentro do coração, tirar todo o dolo de dentro do coração, meus irmãos, porque um filho de Deus, ele tem bondade. Um filho de Deus, ele não pensa mal. Um filho de Deus, ele não quer injustiça, mesmo quando sofra o dano, meus irmãos. Nós precisamos estar prudentemente analisando cada algo da nossa vida, meus irmãos. Porque se nós dermos lugar nos nossos pensamentos, aonde o inimigo entra? No pensamento. Aonde nós erramos? Naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós desejamos. Não podemos ser entregue. É tremendo que o Senhor diz que, lá no livro de Jeremias, o Senhor realmente se revela a Jeremias 10. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence
o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Quer dizer, Jeremias, ele está entendendo e está repetindo aquilo que o Senhor já lhe tinha revelado. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, e nem lhe compete traçar os seus passos. E aí, meus irmãos, nós vivemos uma vida totalmente à deriva dos caminhos do Senhor. Se não pertence ao homem o seu próprio caminho, meus irmãos, quantos planos nós fazemos, quantas direções nós tomamos, sem estar na direção e na vontade de Deus. Nós precisamos ver como nós estamos andando. Voltamos no livro de Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo aqui, ele diz para que nós temos que remir o tempo, ganhar o tempo, encurtar o tempo, meus irmãos, porque a ação do diabo é desgastar o homem com o tempo, é fazer o homem ficar perdido no tempo. Então as pessoas que já eram para estar edificadas espiritualmente, elas estão embaraçadas exatamente com as coisas do mundo. Há um embaraço na vida das pessoas, as pessoas não crescem, elas ficam estatizadas, porque o mundo rouba elas desta vontade, a sua natureza, os seus pensamentos, suas fraquezas. Por isso nós precisamos estar prudentemente olhando e vivendo com esta prudência para ver se nós estamos andando na direção de Deus, para ver se nós estamos crescendo na direção de Deus, voltando sempre a dizer, não é o tempo que você está na igreja. Ah, pastor, eu já vou me aposentar, tenho 40, 50 anos de ministério. Você pode ter até 100 anos de ministério, meus irmãos. Mas eu digo, você está andando segundo a vontade, a direção de Deus? Você tem crescido na estatura de homem perfeito para Deus? Glória a Deus. O que é crescer nessa estatura de homem perfeito para Deus? É crescer em toda harmonia, de toda bondade, de toda longanimidade. Os frutos do Espírito Santo têm que estar dentro do homem, meus irmãos. Os frutos do Espírito Santo. Então, toda esta bondade, toda esta unção tem que estar dentro de nós. Nós temos uma carreira, meus irmãos. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que ele tinha uma carreira proposta. Nós temos uma carreira. Deus nos propôs uma carreira. Nós temos uma carreira, nós temos um objetivo, nós temos um alvo. Nós não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco, meus irmãos. E aonde está o foco? O foco está no Evangelho. A direção, nós temos tudo escrito. As pessoas parecem que precisam escutar uma revelação, as pessoas parecem que precisam escutar algo de alguém. Eu vou atrás do profeta, eis que te digo, é tempo agora de se abrir o teu ministério, eis que te digo, agora é tempo disso, eis que te digo. Meus irmãos, nós já temos tudo isso nas escrituras sagradas, do que você tem que fazer. Tudo já está escrito, tudo já está escrito, tudo já está determinado. A palavra diz para a gente ser separados, santos e irrepreensíveis. A palavra diz para nós crescermos na estatura de homem perfeito. Glória a Deus. A palavra diz que nós somos uma unidade de fé. Uma unidade de fé. A palavra nos diz, meus irmãos, glória a Deus, que há necessidade de nós vivermos um só corpo. A palavra de Deus diz para que as nossas obras sejam firmes e constantes do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Nós já temos tudo determinado dentro do Evangelho. É tempo, a palavra de Deus diz para a gente crescer na graça e no conhecimento. Já está tudo escrito, meus irmãos, já está determinado, é um mandamento, temos que crescer. Aleluia! As pessoas ficam paradas, estatizadas e perdendo o seu tempo, não estão remindo o tempo, né? Estão andando pela sua razão, pelo seu pensamento, pelas suas atitudes.
mas os caminhos de Deus são muito mais excelentes. Não é você que traça o plano, meus irmãos. Hoje, a gente chega perto de pessoas que têm um chamado de Deus e elas estão paradas. Estou esperando no Senhor, estou esperando no Senhor, estou esperando a porta do ministério abrir, estou esperando isso, estou esperando a minha aposentadoria, estou esperando. Quantas pessoas, meus irmãos, você não depende da tua aposentadoria para fazer a obra de Deus. Você depende exatamente do tempo que Deus te deu para que você possa remir o tempo, andar com prudência, para que você possa chegar a uma estatura de homem perfeito. Porque a maioria sabe o que acontece, meus irmãos? A prioridade é crescer espiritualmente. A prioridade de qualquer um de nós é crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Esta é a prioridade. Porque no decorrer da vida, qualquer um pode ser levado, meus irmãos, e descer a sepultura. Acabou o teu tempo. Acabou o teu tempo. Não tem mais tempo. Então, meus irmãos, nós precisamos ver prudentemente como nós andamos. Quando o Senhor diz que não pertence ao homem o seu próprio caminho, e nem traçar exatamente os seus passos, os seus planos, pertence ao Senhor. Porque se nós estivermos andando na direção de Deus, na vontade de Deus, aleluia, é tremendo o ministério de Estevão, que quando ele foi levado na presença dos principais da sinagoga, e quando ele decorria as escrituras para dizer que eles tinham matado o Rei da Glória, que eles tinham matado o Messias, aquele homem, ele foi apedrejado até a morte. Eu digo, meus irmãos, será que nós temos enfrentado os obstáculos, as dificuldades para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus? Nós vemos que Estevão não temeu, ainda que perdeu a sua vida, falando da justiça de Deus, aleluia, mas ele não retrocedeu. E o tremendo de tudo, meus irmãos, que ainda sendo pedrejado e morto, ele orava para que o Senhor não imputasse sobre aqueles que o apedrejavam o pecado. Sabe por quê? Porque ali tinha uma alma remida, lavada, totalmente por Deus, pelo Espírito Santo. Porque naquele momento, Estevão não vivia mais, mas o Senhor vivia em Estevão. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, que Cristo viva em nós. Nós precisamos tomar o caminho, precisamos tomar o caminho da obediência. O caminho fácil, meu irmão, é o caminho da desobediência. Esse é o caminho fácil. Eu digo que todo cristão que realmente faz a obra de Deus, todo aquele que combate o bom combate, meus irmãos, ele enfrenta as adversidades do mundo espiritual. Quando Deus te usa para fazer efeito, quando Deus te usa para fazer efeito no mundo espiritual, para libertar os cativos, há um levante, meus irmãos, do inimigo. Isso o próprio Evangelho nos mostra com o próprio Senhor Jesus, o Messias que veio ao mundo, que foi morto, porque falava a verdade exatamente para os religiosos. E eu digo, meu irmão, Estevão também foi morto, porque enfrentou a mentira, a falsidade, a hipocrisia da religiosidade. Nós vemos, meus irmãos, que Paulo sofreu açoites, prisões, e também foi morto por causa que enfrentou toda a desobediência e pregou o Evangelho. E eu digo que todos aqueles que querem viver piedosamente, meus irmãos, serão perseguidos, porque faz um efeito, porque quando você tem a unção de Deus, meus irmãos, o poder de Deus, que neutraliza, desfaz as obras das trevas, meus irmãos, você deixa o inferno alvoroçado, você deixa as potestades alvoroçadas. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente estar vigiando em todo o tempo contra todas as astutas ciladas do inimigo, meus irmãos. Precisamos vigiar em todo o tempo. Em todo o tempo precisamos estar vigiando. Eu quero que você entenda que a maioria, meus irmãos, eles vivem no mundo. Os seus pensamentos são mundanos, as suas visões são mundanas. Eles vivem com o acontecimento do mundo.
Eles não conseguem enxergar o plano do diabo, de Satanás, por trás de toda uma manipulação do sistema do mundo, meus irmãos. Nós vemos as ações do diabo em todos os lugares, meus irmãos. Mas o Senhor não nos chamou para a gente prestar atenção exatamente nas ações do diabo, mas para a gente olhar para Deus e ser movido por esta glória, para desfazermos as obras do diabo. Porque no presente século que nós vivemos, meu irmão, que você vive, você foi chamado exatamente para exercer uma função cheia da unção de Deus, aleluia, para receber o poder que Jesus nos deu. Eis que vos dou poder e autoridade. Nós temos este poder, esta autoridade de Jesus para desfazer todas as armas do inimigo, mas muitos estão dormindo, meus irmãos. O inimigo tem assolado as suas vidas, roubado as suas vidas, meus irmãos, destruído as suas vidas, e eles continuam dormindo, nécios, sem entendimento. Mas Deus está falando, é tempo de mudar de direção, é tempo de despertar, não é tempo mais de ser roubado, porque o inimigo ele te assola, ele te rouba, ele te engana, ele rouba todo o teu tempo. As pessoas vivem num costume, numa rotina. Você precisa sair fora da rotina, meus irmãos, sai fora da rotina. A rotina, a tua preocupação, a maioria, 90%, a preocupação deles está com o mundo. Eles levantam todos preocupados, com conta, com dívida, com isso, com aquilo. Eles só esquecem de uma coisa. Você está vivendo o sistema do mundo, meu irmão. Você precisa realmente tomar o caminho de Deus, a direção de Deus. Nós precisamos realmente entrar na oração e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá direção. Senhor, guia os meus passos, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Porque a palavra diz lá no livro de Provérbios 20, os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor, amém? Como o homem, pois, entenderá o seu caminho? O homem não entende o seu caminho, meus irmãos, ele vai deixando, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou para tal lugar, eu vou para isso, mas nós só vamos ter os nossos passos dirigidos, meus irmãos, se nós andarmos na presença de Deus, aleluia. Os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor, amém? Glória a Deus. É tremendo quando nós queremos fazer as coisas, quando nós queremos tomar direção, e o Senhor, Ele vai à nossa frente e coloca um impedimento. Porque o Senhor é tão tremendo que não deixa nós desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor nos toma dos nossos pensamentos muitas vezes quando nós oramos: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, não deixa eu fazer a minha vontade, mas a tua vontade é perfeita. Glória a Deus. E nós precisamos ser sustentados. Glória a Deus. O salmista Davi dizia: Senhor, sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não me deixes envergonhado na minha esperança. O salmista está dizendo: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva. Nós temos que estar orando e falando: Senhor, me sustenta pela tua palavra. Me sustenta, Senhor, pelo teu caminho. Porque, Senhor, tu tens o verdadeiro caminho. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, mas eu quero ter os teus pensamentos. Então me sustenta conforme a tua palavra para que eu viva. E não me deixes envergonhado na minha esperança. Quer dizer, o salmista está dizendo: eu não quero ser envergonhado naquele dia, Senhor. Eu não quero ser envergonhado naquele dia, Senhor. Quando todos terão que comparecer diante de Cristo, glória a Deus, e apresentar todas as obras das suas mãos. Eu não quero ser envergonhado, Senhor, mas eu quero viver o teu reino aqui na terra como no céu. Senhor, eu quero viver o teu reino, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver a tua direção, meu Deus, aleluia. Não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que os meus olhos estejam atentos a ti, ó Deus, aleluia. Não deixe eu entrar pelo caminho da facilidade, Senhor. Não deixe eu entrar, porque o caminho da facilidade, meus irmãos, é o caminho da desobediência, é o caminho da morte espiritual, é o caminho do lucro fácil, é o caminho da usura, da ganância, da soberba, é o caminho dos prazeres, o caminho da prostituição, o caminho da dureza do coração, o caminho das concupiscências dos olhos da carne. Esse é o caminho fácil.
Esse é o caminho que todos desejam, meus irmãos. Ninguém quer passar pela luta, ninguém quer passar pela prova, ninguém, não. Deus é um Deus de bênção, Deus veio para abençoar. Só que os caminhos de Deus, meus irmãos, o caminho da bênção e da vida, esse caminho faz a gente passar pelo deserto, faz a gente passar pelos lugares áridos e secos. Ainda que haja um mar pela frente ou uma muralha, o Senhor que vai tirando todo impedimento e vai fazendo a gente passar. E eu digo, meu irmão, se você está nos caminhos difíceis da vida, nos caminhos áridos, mas você está na presença de Deus e na palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia! Como nós pregamos aqui na semana passada, aleluia, que o Senhor, como diz no livro de Tiago, o Senhor realmente fez rico na fé aos pobres. E eu digo, meus irmãos, ainda que estejamos passando por toda a luta, por toda a prova, glória a Deus, porque é nos desertos que o Senhor nos leva para ter intimidade. Quando o Senhor nos leva para o deserto é lugar de intimidade com Deus. Deserto é lugar de ver a glória de Deus. Deserto é lugar de ver os milagres de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque quando você não tem mais nada, quando realmente você olha e não tem suporte de lado nenhum, quando você não tem água, quando você não tem comida, quando você não tem socorro, você não tem nada, nada, você só vê deserto, deserto. Da onde virá o meu socorro? Então você clama, e Deus envia o teu socorro, Deus envia o seu milagre, glória a Deus, aleluia. É nos lugares áridos, é nos lugares secos que Deus opera, meus irmãos, aleluia. Se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos ver Deus operando em todo momento, nos lugares mais difíceis, nos lugares mais remotos, no lugar que não havia possibilidade, mas aonde não há possibilidade, o nosso Deus do impossível, Ele age. E eu digo, meu irmão e minha irmã, qual é a tua impossibilidade? Qual a tua impossibilidade? Aquilo que é impossível a ti é possível a Deus, aleluia. Porque o Deus que move, meus irmãos, Deus que move no coração endurecido, o Deus que tem o martelo que esmiuça a penha, o Deus que move, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, o Deus que move o impossível. Você pode ter alguma coisa impossível, mas tudo é possível aquele que crê, glória a Deus, tudo é possível. Meus irmãos, toma o caminho da esperança, o caminho da fé, glória a Deus. Os homens de Deus, meus irmãos, são perseverantes. A palavra diz para a gente perseverar em todo o tempo e nunca esmorecer. A perseverança, meus irmãos, glória a Deus, a perseverança, precisamos perseverar, aleluia. Nós vemos quantos homens de Deus, vamos pegar a vida de Josué, amém? Josué, glória a Deus, quando Gibeão foi sitiada e Josué fez aliança com os gibeonitas, glória a Deus, e ali se levantaram 5 reis para destruir a Gibeão. Mas Josué se levantou, meus irmãos, glória a Deus, para lutar. E nós vemos que Deus entregou todos os seus inimigos nas suas mãos. Como diz em Josué 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Heron. E feriu-os até Azeca. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram, e foram muitos mais do que morreram das pedras de Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus a morreu na mão dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas, sol se detém em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Aleluia. Tremendo, né, meus irmãos? Nós vemos aqui que ainda que o exército dos israelitas não conseguisse matar todos os seus inimigos,
Deus desceu com pedras, com saraiva e matou muito mais inimigos, aleluia, do que o próprio exército de Israel. Mas o tremendo que Josué não parou. Josué não tinha visto ainda os seus inimigos serem exterminados, ainda faltava. E Josué sabia que o dia estava terminando. E ele orou ao Senhor para que o sol realmente se deteve e a lua também, para que aquele dia fosse estendido, para que ele pudesse continuar a sua carreira que estava proposta, continuar a terminar essa situação que o inimigo se levantou, e ele não sossegou, ele não parou até que colocasse todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o Senhor lhe deu vitória. Meus irmãos, tem momentos que eu vejo pessoas querendo que acabe logo este dia. Tem hora que as pessoas falam, quero logo que acabe logo esse dia, eu quero que acabe logo esse mês, eu quero que acabe, passa logo, eu não aguento mais este dia. Josué poderia ter falado, bom, o Senhor já desceu com saraiva, com pedras, já exterminou a maior parte dos meus inimigos, agora eu vou voltar. Não, meus irmãos, Josué tinha que realmente exterminar todo aquele exército inimigo, para que não fosse laço na sua frente. Meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa, o dever de perseverar sempre, nunca esmorecer. Nós não temos que querer que o dia termine logo, que o mês passe logo, mas nós temos que orar ao Senhor para que o Senhor nos dê força exatamente para enfrentar as nossas adversidades. Muitos querem se esconder, muitos querem fugir. Meus irmãos, nós não temos que fugir, se esconder. Nós temos que orar para o Senhor nos dar força, nos dar ânimo, glória a Deus, para perseverarmos em toda a batalha. Nós vemos que Josué, ele já tinha promessa de Deus, que Deus tinha entregado seus inimigos das suas mãos. Ainda que Josué naquele momento não conseguisse matar todo o exército, mas Deus interviu e desceu com poder e destruiu grande parte do exército inimigo. Mas ainda faltava mais para perseguir, mas Josué não desistiu. Ele sabia que ainda, meus irmãos, que aquele dia ele não poderia matar todos os inimigos, porque o dia ia terminar. Ele orou ao Senhor para que o dia se estendesse. Josué tem feito exatamente o oposto que muitos de nós queremos às vezes. Muitos de nós queremos fugir. Fugir! Você não tem que fugir das coisas, meus irmãos. Você tem que fugir da aparência do mal. Isso que você tem que fugir. Tem que fugir da aparência do mal. E eu digo, sabe o que está acontecendo com muito cristão? Em vez de eles enfrentarem a palavra de Deus para tirar o pecado de dentro dele, eles fogem da presença de Deus, fogem exatamente de fazer a vontade de Deus e se alienam a más conversações. As pessoas fogem de ouvir o evangelho, as pessoas fogem de ouvir uma mensagem de Deus e prefere se esconder nos canais de comunicação, se escondendo atrás de filmes, de novelas, em vez de remir o tempo, porque os dias são maus, ficam exatamente perdendo o seu tempo com todas as parafernálias eletrônicas deste mundo presente. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos que andar como sábios, não como nécios. Deus tem nos dado vitória, meu irmão. Você quer vitória? Sai para a batalha espiritual. Você quer vitória? Glória a Deus. Precisamos ser limpos pela palavra. Quer vitória? Precisamos exatamente tomar a direção de Deus, a vontade de Deus. Senão nós vamos ficar nos iludindo a nós mesmos, meus irmãos. Ficamos andando numa falsa esperança. O salmista disse, glória a Deus, para que o Senhor não deixasse ele envergonhado na sua esperança. Se nós esperamos, meus irmãos, esperamos com paciência, esperamos na palavra de Deus, esperamos na direção de Deus, meus irmãos. Aleluia! Deus está te chamando nesta manhã para que você seja renovado, cheio da presença de Deus. Precisamos combater o bom combate, meus irmãos. Nós precisamos enfrentar os nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo, meu irmão? O inimigo é o pecado. O inimigo é a preguiça. O inimigo é o desânimo. O inimigo é a falta de interesse. Nós precisamos vencer o inimigo. Ou você deixa a vida te levar. A vida te levar é você levantar e continuar a carreira do mundo. Vou levantar preocupado com as contas, preocupado com os filhos, preocupado com todas as situações, com o emprego.
E aonde está Deus nisso, meus irmãos? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos dá o sustento, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida. Glória a Deus! É o Senhor que nos livra de todas as ações. Nós precisamos andar junto com Deus, precisamos andar em comunhão com Deus, aleluia. Precisamos ter os pensamentos de Deus dentro de nós, glória a Deus. Precisamos estar cheio desta unção. Quando você está cheio desta unção, glória a Deus, Deus te guarda, Deus te cura, Deus te liberta. É tempo de mudança. Sai dessa velha natureza, seja uma nova natureza. É tempo de mudança, é tempo de transformação. Até quando você vai escutar a palavra de Deus e não vai tomar atitude, não vai mudar? É tempo, Deus está falando, chega, acabou, muda de direção, muda a tua vida. Chega de murmuração, chega de reclamação, chega dessa mesmice, dessa natureza humana caída. Nós precisamos se chegar a Deus, Eu vejo um monte de cristãos só reclamando da vida, só reclamando, só com luta. Meus irmãos, sabe por quê? Porque eles não se chegam a Deus e não resistem ao pecado. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, resisti o pecado, ele fugirá de vós. Precisamos tirar todas as contaminações, meu irmão, tudo aquilo que nos rouba, tudo aquilo que nos contamina. Meus irmãos, os meios de comunicação, eles contaminam os homens, meus irmãos. Os meios de comunicação contaminam os homens. Até esse monte de filminho que passa na televisão, esse monte de coisa totalmente distorcido, meus irmãos. As pessoas estão assistindo o Gênesis. Vai ler a palavra, você vai ver quanta distorção, heresia que tem. Eu estou assistindo. Você precisa não assistir, você precisa ser ouvinte e praticante da palavra. Meus irmãos, é praticar a palavra. A pessoa se esconde. Agora eu estou assistindo isso, eu estou assistindo aquilo. Meus irmãos, Jesus não mandou a gente ficar assistindo, Jesus mandou a gente colocar suas palavras dentro de nós e vivê-las. Nós precisamos viver a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, aleluia. A palavra de Deus diz para a gente não prevaricar, glória a Deus. Prevaricar, meu irmão, aquele que tem a palavra de Deus, ele não prevarica, ele realmente persevera para que a palavra de Deus viva dentro dele e ele realmente caminhe conforme é a palavra. A prevaricação, meus irmãos, é você falar que é cristão, mas você não anda como um cristão. A mentira dentro de você, os teus sentimentos ainda não são sentimentos do Espírito Santo dentro da sua vida, não são os sentimentos que o Evangelho nos ensina a ter. Nós precisamos ser moldados, precisamos ser transformados, meus irmãos. Até quando nós vamos enganar nós mesmos? Podemos enganar todo mundo. Podemos ser um sepulcro caiado, mostrar para todo mundo, eu tenho fé, eu vou para a igreja, eu tenho fé. Mas as suas ações, meus irmãos, os teus sentimentos negam isso. Então, meus irmãos, nós não podemos andar por uma falsa esperança, não. Nós temos que andar por uma viva esperança. É tempo de ser moldado, é tempo de ser cheio da palavra de Deus, é tempo de ser verdadeiro, é tempo de ter a bondade, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, aleluia. Nós não temos que se esconder, meus irmãos, mas temos que enfrentar a nossa natureza, porque o que mais se faz é quando vem uma mensagem, ela se esconde da mensagem, as pessoas não querem ouvir que estão erradas, as pessoas não querem ouvir que estão no pecado, que as pessoas não querem ouvir que estão nas concupiscências carnais do mundo, não querem ouvir. Elas querem ouvir bênção. Mas Deus quer que você mude de caminho. O caminho fácil é o caminho da morte espiritual. Mas o caminho apertado, meu irmão, que leva para a vida, ele faz a gente tirar a bagagem do mundo. Santos, separado. Deus tirou uma igreja do mundo. Deus tirou um povo do mundo para ser santo. Deus tirou um povo. Precisamos ter todo cuidado, meu irmão. Jesus diz, isto, portanto, digo no Senhor e testifico. Amém? Que não andei também como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4. O apóstolo Paulo está dizendo
que não podemos mais andar como andam os gentios, da vaidade dos seus pensamentos, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Meus irmãos, está aqui. Nós somos criados segundo Deus. Amém? O Senhor nos deu exatamente esse poder para sermos feitos filhos de Deus, a todo aquele que crê, que não é gerado segundo a natureza humana, mas gerado pelo Espírito Santo, gerado pela palavra de Deus. Meus irmãos, os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus, os filhos de Deus andam conforme a vontade de Deus, na sua justiça, na sua retidão e procedem da verdade, meus irmãos. Há uma diferença entre aqueles realmente que professam o nome do Senhor e vivem na fé. Aqueles que vivem na fé, meus irmãos, eles vivem na fé exatamente no temor, porque sabe que Deus está com ele em todo momento. Ele sabe que quando a sua oração exatamente sai da sua boca, o Senhor o atende, glória a Deus. Deus quer mover na tua vida, Deus quer fazer coisas novas, mas o Senhor diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, xalabassuriandarecôbia. Deus quer uma intimidade, Deus está chamando, é tempo de mover, é tempo de mudar, é tempo exatamente de buscar o Senhor em todo o tempo, glória a Deus, é tempo de se adornar da sua palavra, se encher desta unção do Espírito Santo, ser renovado pelo entendimento de Deus, aleluia, para sair de toda a natureza fraca da nossa carne, de todo pensamento, de todo caminho que não é de Deus, aleluia, porque Deus quer fazer milagre na tua vida, Deus quer fazer milagre na tua casa, Deus quer restaurar os teus, Deus quer fazer coisa nova, glória a Deus. Por isso precisamos quebrar as armas do inimigo, precisamos quebrar os laços, precisamos quebrar o inimigo, meus irmãos, que nos amarram, que nos impede. Quanto o inimigo tem roubado o teu tempo, quantas situações tem roubado o teu tempo. Você tem tempo para todas as coisas deste mundo, tempo para sair, tempo para passear, tempo para assistir televisão, novela, filminho, mas o Senhor está dizendo, acorda, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus está te iluminando nesta manhã e dizendo, é tempo de buscar minha presença, é tempo de buscar minha palavra, é tempo de viver no meu reino, é tempo de viver o meu milagre, é tempo de viver a minha unção, glória a Deus, aleluia, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Eu digo, muitos querem ver sinais, mas não creem. Muitos querem ver sinais, mas não andam na presença de Deus. Nós vemos que Deus está operando milagre no meio daqueles que creem. Aqueles que creem realmente, glória a Deus, porque o Senhor diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É nessa fé que nós vamos, meus irmãos, é nesta fé que o Senhor vai à nossa frente, derrubando o exército inimigo. Não temas circunstâncias, dificuldades, porque Deus é o Deus que dissipa toda a força das trevas, é o Deus que restaura, é o Deus que te dá vida, é o Senhor que te enche nesta manhã e te renova e diz, xalabassuriandarecôbia, anda na minha presença e ser perfeito, glória a Deus, anda na minha presença. Deus está requerendo uma intimidade, uma comunhão de cada um de nós, se encha desta presença. Nós oramos porque Deus move o cativeiro, Deus liberta os cativos nesta manhã, Deus solta as algemas do inimigo, glória a Deus, para que você seja livre. Deus está destruindo todo o exército que se levantou contra a tua vida nesta manhã. O Deus quer restaurar a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, que te cura, o Senhor te cura nesta manhã, em nome de Jesus, que te dá força e quebra todo o arco contra a tua vida que se levantou, toda arma, toda ferramenta, todo documento não prosperará, em nome de Jesus que se levantou contra ti, em juízo nós desligamos, desfazemos toda a obra do mal, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ficando por aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Estaremos aqui amanhã se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. Amém.